Olá, meus amores, bons dias! Olha, nós aqui de novo no nosso momento literário. Pois é, hoje vamos ler um capítulo mais, capítulo 2 da história de Jean Valjean. Além dessa leitura, vocês terão umas explicações de português e vai ter alguns vídeos lá na plataforma para melhor compreensão da aula de ciências. Mas vamos para a nossa leitura de hoje. O capítulo 2 vai falar de um homem que chega a Digne. Era início de outubro de 1815, quando, já próximo do entardecer, um homem entrou a pé na pequena cidade de Digne. Embora estivesse ainda no vigor da idade, forte, troncudo, aparentando não mais do que uns 46 ou 48 anos, o seu aspecto era de um miserável. Os poucos moradores que se encontravam à porta ou à janela de suas casas acompanharam aquela chegada com uma certa preocupação. Um boné de couro escondia a parte do seu rosto queimada pelo sol. A camisa, feita de um tecido amarelo grosseiro e atada ao pescoço por uma pequena âncora de prata, deixava seu peito à mostra. Sobre ela, uma velha blusa cinzenta que trazia num dos cotovelos um remendo de outra cor, calças rasgadas num dos joelhos, sapatos velhos sem meias e na mão um enorme cajado. Nas costas, uma mochila de soldado estufada de tão cheia e, curiosamente, ainda nova. A cabeça raspada, mas com os cabelos já despontando. E uma longa barba. A poeira, o cansaço e o suor acrescentavam o que de sórdido aquela súbita aparição. Depois de parar 2 vezes para beber água no chafariz, o homem dirigiu-se ao prédio da prefeitura. Demorou lá cerca de 15 minutos e seguiu diretamente para a hospedaria de um certo senhor Labarré, que era chamada Cruz de Colbas. Era a melhor da região. Assim que entrou, sentiu um enorme reconforto ao ver que todos os braseiros estavam acesos e que uma gorda marmota, marmota é um animal, uma gorda marmota girava no espeto. Sobre o braseiro havia também perdizes brancas, galos silvestres, 2 grandes carpas e uma truta, um peixe, peixes. O dono do lugar, que era cozinheiro, corria de um lado para o outro preparando o jantar para uma turma de carroceiros que riam e conversavam efusivamente no salão. Ao ouvir a porta abrir, o dono da hospedaria perguntou, sem tirar os olhos do que fazia: "O que desejas?" "Comer e dormir", respondeu o recém-chegado. "Nada mais simples", disse o hospedeiro, voltando-se para o outro e analisando de cabeça aos pés. Em seguida, acrescentou em voz firme: "É só pagar." O homem tirou de dentro da blusa uma grosseira bolsa de couro e disse: "Dinheiro eu tenho." "Se tem, então seja bem-vindo." Digne fica perto da montanha. As noites de outubro são geralmente muito frias. Enquanto o novo hóspede, que se aquecia perto da lareira, o senhor Labarré tirou um lápis do bolso, pegou um pedaço de jornal e escreveu alguma coisa na margem. Depois, dobrou o papel e o entregou a um garoto que parecia ser seu ajudante na cozinha. Sussurrou qualquer coisa e o menino saiu da hospedaria em disparada rumo à prefeitura. O viajante, que nada havia percebido, perguntou ao estaleiro: "O jantar vai demorar?" "Está quase pronto", respondeu Labarré.
O garoto voltou rápido, trazendo o mesmo pedaço de papel. Entregou-o ao patrão, que leu com muita atenção o que estava escrito. O estajadeiro ficou por um instante pensativo e disse bruscamente: "O senhor não pode ficar aqui." O homem se levantou da cadeira e perguntou: "Como assim? Tá pensando que eu não vou pagar? Se quiser, eu pago adiantado. Eu já lhe disse, eu tenho dinheiro." "Não é isso. É que eu não tenho mais quarto livre." "Não se preocupe, eu durmo na estrebaria sem nenhum problema." "É que não vai dar, os cavalos lá ocupam o espaço todo." "Então pode ser em qualquer canto do celeiro, em cima da palha. Vamos deixar isso para resolver depois do jantar." "Desculpe, mas também não vai ter jantar." Essa afirmação, dita com calma, mas com um tom firme, deixou o viajante apreensivo. Ele ainda tentou argumentar: "Desde cedo que eu estou na estrada, eu estou morrendo de fome, eu caminhei 12 léguas." 12 léguas é uma medida de comprimento, uma medida de distância, que equivale a aproximadamente 4 quilômetros. 12 léguas até aqui e eu posso pagar pela comida. "É que eu não tenho comida para tanta gente," disse o estalajadeiro. "E aquilo ali?" perguntou o estranho, sem conseguir conter uma gargalhada. "Tá tudo reservado para os carroceiros." "Quantos são?" 12. "Meu amigo, ali tem comida para bem mais. Mas eles já pagaram adiantado e é tudo deles." O homem se sentou novamente e disse sem elevar a voz: "Eu estou numa hospedaria, eu estou com fome, eu tenho dinheiro para pagar e daqui eu não saio." Nesse momento, o senhor Labarré aproximou-se da orelha do incômodo hóspede e sussurrou: "Saia daqui e já." Quando o outro já ia abrir a boca para retrucar, o dono da hospedaria, sem tirar o olhar de dentro do olho dele, disse baixinho: "Chega de conversa. Eu já sei quem é o senhor. O seu nome é Jean Valjean. Assim que eu o vi entrar, eu desconfiei logo de alguma coisa e eu mandei pedir informações. A resposta está aqui. O senhor quer ler?" Perguntou com ironia, estendendo o papel que o menino tinha trazido de volta da prefeitura. O estrangeiro então baixou a cabeça, pegou a mochila e saiu caminhando pela rua principal, destruído. Da porta da estalagem, Jacques Labarré e todos os hóspedes acompanhavam a sua partida, apontando para ele com desconfiança e medo. Mas ele não viu nada disso. As pessoas derrotadas não costumam olhar para trás. Caminhou assim durante algum tempo, esquecendo o cansaço, como acontece com quem está mergulhado na tristeza. De repente, a fome anunciou mais uma vez a sua presença. Já era quase noite. O viajante olhou em torno para ver se encontrava algum abrigo. Viu uma luz no fim da rua. Era uma taverna. Ao chegar lá, colocou o rosto na vidraça e viu alguns homens bebendo e o taverneiro aquecendo-se ao pé da lareira. Ele não teve coragem de entrar pela porta da frente, preferiu dar a volta e até a porta dos fundos e bateu. "Quem está aí?" perguntou o dono da taverna ao ouvir o ruído. "Alguém que precisa comer e dormir." "Está então no lugar certo, vamos entrando." Todos os que bebiam se voltaram para examinar o maltrapilho. Em silêncio, ele se sentou perto do fogo, estendendo os pés machucados de tanto caminhar. Um cheiro bom vinha diretamente da panela. Porém, para o azar seu, um dos clientes da taverna era um vendedor de peixes que meia hora antes estava na estalagem de Labarré e fez um sinal ao taverneiro. Ambos trocaram algumas palavras em voz baixa e, depois de ouvir atentamente o amigo, o dono da taverna foi até a lareira, colocou a mão no ombro do desconhecido e disse: "Suma daqui
agora. O desconhecido virou-se para responder com toda a tranquilidade. Ah, o senhor então já sabe que eu fui expulso da outra hospedaria. É, e dessa também. Tenha uma boa noite. Jean Valjean pegou o cajado, a mochila e partiu. Na rua, alguns meninos haviam seguido ele desde a primeira estalagem e aí começaram a atirar-lhe pedras. Enraivecido, ele os ameaçou com o seu cajado e os meninos dispararam igual bando de passarinhos, cada um para um lado. O indesejado seguiu seu caminho. Ao passar em frente à cadeia, puxou a corda de uma sineta e uma portilha se abriu. Tirando o boné em sinal de respeito, ele perguntou ao porteiro: "O senhor pode me deixar passar a noite aqui?" "Cadeia não é albergue", respondeu. "Faça por onde ser preso, que aí sim a gente lhe recebe aqui com o maior prazer." A portilha voltou a se fechar. O forasteiro seguiu por uma rua cheia de casas com jardins. Entre elas, avistou uma janelinha iluminada e foi até lá. Com cuidado para não ser pego, olhou pela vidraça e viu um senhor de meia idade brincando com uma criancinha no colo. Ao lado dele, uma mulher bem jovem amamentava uma outra criança. O homem permaneceu um instante contemplando aquele espetáculo que era tão estranho à sua vida. Pensou que aquela casa o receberia bem. Bateu leve na vidraça, uma, duas, três vezes. O marido levantou-se, pegou a lamparina, foi até a porta e abriu. "Me desculpe, senhor", disse o viajante. "Será que o senhor teria um prato de sopa para me dar e um lugar para dormir? Pode ser naquele canto coberto ali do seu quintal. Pode cobrar também, eu tenho dinheiro." "Eu não deixaria de acolher uma pessoa do bem que me pagasse", disse o camponês. "Mas por que você não vai para uma hospedaria?" "É que elas estão todas lotadas." "Lotadas? Não, não acredito. Hoje nem é feira." "Você já foi à hospedaria do Labarré?" "Já", disse o homem constrangido, "mas eles não quiseram me receber." "E no albergue na rua Chaffaut?" "Também não me receberam." O rosto do camponês assumiu uma expressão de desconfiança. "Então você é o tal..." Ao ouvir essas palavras, "você é o tal", a mulher pegou a criança e se colocou no colo e se colocou atrás do marido. Este, numa rapidez incrível, tirou uma espingarda da parede e apontou para o desconhecido e já foi dizendo: "Suma daqui." "Mas o senhor podia me dar pelo menos um copo com água?" "Que tal chumbo? Suma daqui", disse o camponês antes de fechar a porta com toda a violência. A noite continuara a cair, trazendo com ela a brisa fria dos Alpes. No luso-fusco, o forasteiro avistou em outro jardim uma pequena cabana. Pulou uma cerca de madeira, assim baixa, e entrou. Ali, pelo menos, teria abrigo contra o frio. Deitado de bruços, arrastou-se por dentro da casinha. Lá não estava frio. E havia uma cama de palha em que dava para se deitar e dormir. Mas, de repente, ele ouviu um rosnado feroz. Quando levantou os olhos, viu na porta a cabeça de um enorme cachorro. Sem pestanejar, fez da mochila um escudo e foi recuando devagar, o cajado em riste para manter o animal à distância. Vendo-se outra vez na rua, sem teto, sem abrigo, rechaçado até mesmo por um cachorro, o homem continuou caminhando sem rumo pelas ruas da cidade. Ao passar em frente à catedral, ergueu o punho cerrado num gesto ameaçador, como quem agride os céus por sua desgraça. Exausto, deitou-se num banco de pedra. Nesse momento, uma senhora que saía da igreja, ao vê-lo, perguntou:
O que o senhor está fazendo aí? Vou dormir neste banco. Durante 19 anos eu dormi num colchão de madeira, minha senhora. Hoje eu só vou dormir num de pedra. E por que você não procurou uma hospedaria? Insistiu a senhora. Porque eu não tenho dinheiro. Eu só tenho 4 moedas. E ela disse, eu também tenho algumas moedas. Mas o senhor não pode passar a noite aqui. Deve estar com muito frio. E ao que parece também com muita fome. E aí o senhor respirou fundo e disse, é que eu já bati em todas as portas, mas ninguém quer me receber. Depois ela entregou então a ele algumas moedas. E a boa senhora tocou-lhe o braço, apontou uma casinha branca do outro lado da rua da praça e perguntou, você já bateu naquela porta ali? Não, naquela eu não bati. Então vá lá, bata. Terminamos o segundo capítulo. Certamente ele vai lá, sim, bater naquela porta. E pelo que a gente percebe, ele será recebido. Aquela senhora bondosa, que naquele momento não observou os trajes, a forma rude como era aquele senhor, ela certamente sabe que se ele for naquela casa, ele será recebido. Amanhã a gente vai saber de quem é aquela casa, se ele realmente vai ser recebido e o que vai acontecer lá. Então, meus amores, vejam esse vídeo, revejam esse vídeo. Eu vou dar uma olhada se esse livro ele tem PDF. Se ele tiver, eu vou baixar e vou enviar para vocês lá na plataforma. Mas não hoje. Amanhã. Hoje para não terá tempo. Infelizmente. Meu dia hoje está bem corrido. Então amanhã a gente vai ler um pouquinho mais. Eu estou gostando muito de ler essa história para vocês. Eu espero que vocês também de ouvir essa história lida por mim. Meus amores, um grande abraço. Reflitam sobre o que nós lemos hoje, das pessoas não quererem receber aquele senhor, por saberem de um erro que ele cometeu no passado, e realmente dá um medo mesmo. E reflitam sobre essa atitude dessa senhora e vamos levantar hipóteses do que pode acontecer. Tchau, tchau. Amanhã a gente se vê.